Audiolivro Contagem Regressiva, O Amanhecer de um Novo Tempo, de Alejandro Bulhon. Capítulo 6. Feras Insaciáveis. Recebi em certa ocasião uma carta dramática de uma garota que durante anos desperdiçou a vida afundada no mundo das drogas e da promiscuidade. Os pais dela sofriam muito, choravam e suplicavam a Deus que realizasse um milagre na vida da filha. Com apenas 16 anos, ela havia fugido de casa à procura de novos horizontes. 5 anos mais tarde, estava completamente presa a uma série de circunstâncias irreversíveis do ponto de vista humano. Foi nesse abismo que, em determinada noite, ela se viu completamente perdida. As luzes de neon piscavam, iluminando os nomes das boates e dos clubes noturnos. Lá estava ela, parada em uma esquina, com frio, tentando vender o corpo para comprar um pouco de droga. O inferno de sentimentos, lembranças e revoltas lhe queimava o peito. Sentia-se injustiçada pela vida, sozinha e esquecida por todo o mundo. Às vezes, Deus nos permite correr sem parar, até cairmos exaustos em alguma esquina da vida. Às vezes, essa é a única maneira de lembrar que Deus existe, quando tudo falha. Nesse contexto, a quem recorrer, se não a Deus? Foi isso o que a garota da nossa história fez. Com um coração cheio de rancor e angústia, ela clamou ao Senhor e foi ouvida. A história da sua conversão poderia ser contada como um milagre moderno, mas a carta relatava outro incidente. Depois de meses estudando as Escrituras, aquela jovem aceitou Jesus como Salvador e foi batizada, conforme a Bíblia orienta. Então, na véspera de Natal, ela decidiu retornar para casa e oferecer à mãe o maior presente que uma filha poderia dar: um coração arrependido. Mãe, Deus realizou um milagre na minha vida. Ela disse: você não terá que passar mais noites de lágrimas e sofrimento pela filha perdida. Jesus mudou a minha vida e hoje estou aqui, de volta ao lar. Após viajar 1.500 quilômetros até sua cidade natal, a jovem infelizmente foi rejeitada pela mãe, que a acusou de envergonhar a família ao se tornar crente e mudar de religião. Esse era o verdadeiro motivo da carta. A pobre garota sentia-se incompreendida, pois dessa vez não havia sido ela quem fugira de casa. Foram os pais que a expulsaram. Mas o que essa história tem a ver com o Apocalipse? Podemos dizer que esse episódio trágico reflete um dos temas de Apocalipse 13, a intolerância religiosa. Ao longo deste capítulo, estudaremos essa passagem bíblica e os detalhes da sua profecia, que fala sobre a perseguição que os filhos de Deus sofrerão nos dias anteriores à volta de Jesus por causa de sua fé. A primeira besta. Em Apocalipse 13 encontramos descritas duas grandes bestas. A primeira emerge do mar, versículo 1. A segunda, da terra, versículo 11. A primeira foi dado poder para lutar contra os santos e os vencer, versículo 7. E a segunda proíbe que alguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, versículo 17. Para você compreender isso melhor, veja como João descreve a primeira besta. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta.
também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dado ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Apocalipse 13, versículos 1 a 8. Pelo que você acaba de ler, essa besta tem as seguintes características. 1. É um poder religioso e recebe a adoração das pessoas, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Versículo 8. 2. Também é um poder político de alcance mundial. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Versículo 7. 3. Em certo momento da história, perde seu poder. No entanto, após algum tempo, restaura sua condição proeminente. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Versículo 3. 4. Blasfema contra Deus. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Versículo 5. 5. Persegue o povo de Deus. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Versículo 7. 6. Seu poder dura 42 meses, que em linguagem profética equivale a 1260 anos. 42 vezes 30 igual a 1260. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Versículo 5. Aqui se fala de um poder que forçará a consciência das pessoas para que elas adorem da maneira que ele estabelecer. E, se você quiser descobrir quem é esse poder hoje, tudo o que precisa fazer é responder às seguintes perguntas. Você conhece algum poder que, além de religioso, tem uma influência política poderosa e cuja autoridade se faz sentir em cada tribo, povo, língua e nação? Conhece algum poder religioso que, além de ter essa primeira característica, perdeu em algum momento da história a força política e tem recuperado gradativamente sua proeminência mundial? Que poder religioso é respeitado e admirado por reis, príncipes, presidentes da república e ministros de estado? Esse poder religioso perseguiu pessoas em algum momento da história porque elas preferiram obedecer à Bíblia e não aos seus dogmas? Ninguém precisa convencê-lo de nada. Basta tomar a Bíblia, como está escrita, e responder a essas questões. Qual é a sua conclusão? Para mim, não é fácil escrever isso, porque a fé e a consciência das pessoas é um patrimônio sagrado. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Ele sabe que você é sincero naquilo em que acredita. Eu não tenho o direito de lhe causar sofrimento. Mas, por outro lado, você acredita que as verdades divinas para o tempo do fim devem permanecer ocultas? O que venho escrevendo não é apenas um assunto de religião ou de igreja. Deus tem sua igreja na terra, é verdade. Mas, acima de tudo, o que está em jogo é a soberania do Criador. Existe um conflito entre o inimigo, sempre acusando e tentando desestabilizar o governo divino, e Deus, sempre convidando seus filhos para andar à luz de sua palavra. Esse é o motivo pelo qual praticamente me limito a transcrever o texto bíblico neste capítulo, rogando ao Espírito Santo que ilumine sua mente para que você tire as próprias conclusões. Não quero mencionar esta ou aquela igreja, este ou aquele poder religioso. Quero apenas que você leia o que diz o registro sagrado. Olhe ao seu redor. Veja os acontecimentos religiosos e políticos e tome uma decisão. Mas, por favor,
Deixe de lado o preconceito. Tente analisar as Escrituras não apenas com o coração, mas também com o raciocínio e com a mente analítica, que procura, sinceramente, conhecer a verdade. A segunda besta. Continuemos agora com a descrição que o Apocalipse faz da segunda besta. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Apocalipse 13, versículos 11 a 18. Com esses versículos em mente, analisemos as características da segunda besta, que também é chamada no Apocalipse de falso profeta. Compare a passagem de 13, versículo 14, com a de 19, versículo 20. 1. É um poder que, aparentemente, se parece com um cordeiro, mas na realidade ruge como o dragão. Como o cordeiro é o símbolo de Jesus e o dragão é o símbolo de Satanás, a Bíblia nos fala de um poder que se apresenta revestido de piedade cristã, um falso profeta, mas que, na verdade, representa os objetivos escusos do inimigo de Deus. 2. Esse poder coloca toda a sua força a serviço da primeira besta. Faz com que a terra e os habitantes a adorem. Não exige adoração para si, mas para a primeira besta. 3. É um poder que pretende imitar os sinais e as maravilhas operados por Deus, ao fazer descer fogo do céu. Versículo 13. 4. Além de dar autoridade à primeira besta, exige obediência a uma imagem dela e até decreta a morte para os que não a adorarem. Isso quer dizer que esse poder tem a prerrogativa política de determinar quem deve morrer ou viver. 5. Ordena colocar a marca da besta sobre todas as pessoas, a fim de que aqueles que não tiverem a marca não possam comprar nem vender. Em outras palavras, esse poder tem a capacidade econômica de sancionar ou embargar atividades comerciais. Para saber quem simboliza a segunda besta, é preciso se perguntar o seguinte: existe algum poder político e econômico que articule a fé cristã para alcançar objetivos nefastos? Que poder no mundo é capaz de encantar as nações com as suas maravilhas? Que potência mundial tem o poderio militar e econômico para fazer valer a sua vontade? Não é difícil identificar esse poder que, segundo a Bíblia, exerceria sua influência após o término do período de perseguição da igreja, os 1260 anos da profecia, quando a primeira besta recebeu uma ferida mortal. Trata-se de um poder político e econômico que, embora não seja essencialmente religioso, se reveste de religiosidade, torna-se uma potência mundial nos dias finais da história deste mundo e obriga a humanidade a adorar a primeira besta e a sua imagem. O número 666. O último versículo de Apocalipse 13 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666.
Esse misterioso número tem criado todo tipo de especulação entre os leitores das Escrituras. Para conhecer o seu significado, é preciso conhecer o uso dos números na Bíblia. Diferentemente da numerologia mística, que concede aos números poder para determinar o rumo e o destino das pessoas e das coisas, a Bíblia muitas vezes atribui aos números uma função simbólica. O número 7, por exemplo, é símbolo de perfeição. Deus abençoou o sétimo dia da semana e o reservou como sagrado. Já o número 6 se refere ao ser humano e às suas obras, pois foi criado no sexto dia e deveria trabalhar 6 dias na semana. Ver Êxodo 20, versículos 8 a 11. 7 é o número da perfeição, pertence a Deus e, consequentemente, simboliza o ideal divino. 6 é o símbolo daquilo que não alcança a divindade, é o símbolo do humano. Aproxima-se do número 7, mas nunca poderá alcançá-lo. Existe um abismo enorme entre a humanidade, identificada com o número 6 da imperfeição, e o seu Criador, identificado com o número 7, completo e perfeito. Repetido 3 vezes, o número 6 revela que a primeira besta exerce um esforço humano desesperado e intenso para alcançar a perfeição divina. Pretende ser Deus, mas não é. Pode fazer o que quiser, exigir o que desejar, mas não passa de um poder humano. Portanto, se queremos identificar o significado do número 666, não podemos fazê-lo levados pelo fanatismo, tentando atribuir a essa ou aquela pessoa o título da primeira besta de Apocalipse 13. Precisamos levar em consideração que essa é mais uma das características atribuídas a esse poder de natureza político-religiosa. É um engano que leva a humanidade a aceitar imposições humanas em vez da palavra de Deus, que tranquiliza as pessoas, fazendo-as crer que servem a Jesus, quando na realidade são súditas do inimigo. Crescimento espiritual. Certa vez, eu estava estudando a Bíblia com um jovem universitário. Era um aluno inquieto, cheio de perguntas e questionamentos. Com amor, abri a Bíblia diante dele e deixei que a palavra de Deus respondesse às suas inquietudes espirituais. Seus olhos se abriram maravilhados diante de verdades que nunca tinha ouvido falar. Contestava, refutava, racionalizava. Afinal, o que estava descobrindo confrontava tudo aquilo que tinha aprendido desde criança. O que diria seus pais e avós se soubessem que ele estava questionando muitas tradições herdadas da família? De repente, vi seus olhos brilhando de emoção. Sabia que o Espírito de Deus o estava impressionando. Havia uma luta em seu coração. A verdade bíblica, por um lado, e a fé da família, por outro. Um conflito entre a mente e o coração. O que fazer? Disse-lhe que ele deveria encarar sua descoberta como uma oportunidade de crescimento. Imagine-se no ensino fundamental. Lá você aprendeu a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Mas a vida não parou por ali. Depois você chegou ao ensino médio e aprendeu física, química e trigonometria. Então, você foi à universidade e estudou física nuclear e física quântica. Seria justo, estando na universidade, voltar os olhos para trás e dizer que suas experiências anteriores foram inúteis? No ensino fundamental, você fazia o melhor que podia com os recursos que tinha, mas agora precisa encarar a realidade. E a realidade é que é necessário crescer espiritualmente e colocar em prática o que você sabe. Um novo conhecimento traz também uma nova responsabilidade. Se você, a exemplo desse jovem, também ficou chocado com o que acabou de aprender, saiba que Deus entende sua angústia e promete guiá-lo à verdade, a fim de que você cresça no conhecimento da palavra e seja fiel apenas a Ele. Afinal, Cristo, o bom pastor, disse: "Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor." João 10, versículos 14 e 16.
Para saber mais sobre o assunto deste livro, acesse livro.esperanca.com.br. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.